A transferência não é exatamente um chão, a transferência é um mundo. Ela é uma paisagem toda. Assim como o amor. O amor não é exatamente um chão onde a gente pisa, né? O coração dos outros é terra onde a gente não anda, já me dizia alguém quando eu era criança. Então, manejo da transferência, a proposta, eu pensei, em três ferramentas. O modo como Lacan decompõe a transferência para justamente nos ajudar a lidar com ela e não ficar imerso, banhado nesse mar. Mas eu ideal, ideal do eu, essa diferença. Sujeito suposto saber, objeto A. O analista tem que ter qualidades, alguma. Não precisa ser muitas. Não precisa ser quem ama ou gostaria de amar. Mas alguma coisa. Animado, sério, vivo, sei lá. É o lado imaginário da relação. Queria localizar aí. Especialmente para a gente não colocar imaginário no que vem a seguir, sujeito suposto saber. Então, voltando. Aí está o imaginário. E a gente vê que não é muito, a gente não precisa muita coisa, o analista não tem que ter tantos atributos. E a gente vê também como a ideia de se apoiar no semblante do médico nos ajudou, porque o médico também a gente não precisa gostar dele. Então a gente acreditando que é um médico, que tem uma coisa, funciona. Funciona porque a gente não está tão tomado por como ele tem que ser em termos de atributos. Mas, sobretudo, ele precisa preencher alguma coisa do lado do ideal do eu. Um traço impreciso qualquer, que alimente o fato que ele tem a mais não sei o que, mas que eu preciso. Esse efeito de furo do ideal, vocês concordam que a gente está falando do efeito de furo do ideal? É com isso que o Lacan vai definir a transferência, ou trazer uma ferramenta para a transferência. É preciso que haja furo do lado do analista. Não no sentido da castração. Não é que o analista tem que ser furado, como a gente fala, ele tem que ser humilde. É que tem alguma coisa ali que eu não consigo dizer, mas que tem. É nesse ponto que eu acho que reside a criação do conceito sujeito suposto saber. Seu nome para furo, o nome para Lacan do furo é sujeito. Não era isso? No intervalo, e ânsia, a singularidade como a presença de uma ausência, um vazio. Então ele vai propor que a gente aborde a transferência, apoiando a ideia do furo, mas agora chamando de sujeito suposto saber. O que eu queria propor a vocês concretamente sobre o sujeito suposto saber, para não avançar demais nessa história, que é um mundo, é a gente tentar pensar que o sujeito suposto saber fica entre analista e analisante. É aí que é o bom lugar. O sujeito não é isso? Intervalar? Não é um sujeito que a gente está falando? O sujeito suposto saber de uma análise não está na cabeça do analista nem no coração do analisante. Está entre. É ali que vão aparecer a possibilidade de aparecerem esses fragmentos singulares que não encaixam. Então, nesse sentido, o sujeito suposto saber não está na pessoa do analista. A gente fala às vezes isso. Não tinha suposição de saber. No sentido em que eu não achava que ele sabia tudo, mas não precisa, não é preciso. E a gente cada vez está mais difícil isso. O analista não precisa ser sabe-tudo, não precisa ser o eu ideal do analisante como um grande mestre. Só precisa que a função, o sujeito suposto saber, se localize entre os dois. Tem algo no nosso encontro que sabe de mim. Esse espaço é o espaço do sujeito do inconsciente. No sentido em que é ali que as memórias inconscientes vão poder aparecer. É aí que a coisa anda. Ela também anda quando a gente está do lado do... Quando o sujeito suposto saber está na pessoa do analista. Ele sabe tudo, anda, mas não anda por onde a gente quer. Bom, isso posto, supondo que isso aconteça, a gente vê como o efeito de sujeito aparece aquela memória, acontece aquela significação, parece que agora algo disse de mim para valer, e todo um tanto de libido se apresenta nesse espaço e nesse encontro. Essa carga de libido que estava perdida e que vai se soltar, vai incendiar, vai esquentar o clima do encontro. E aí a gente tem o lado, digamos, libidinal da transferência. O corpo do analista, não o analista pessoa. Alguma coisa que a gente diz do corpo dele para dizer que é concreto, libidinal, passa a ser incluído nas séries psíquicas, passa a ser levado a sério. Essa carga de libido a mais produz que o encontro vai ficar cheio de libido, pronto, na melhor das hipóteses. Não são só revelações, mas também um certo tanto do corpo do analista que parece ser fundamental, ou o corpo que faz o encontro analisante-analista. É nesse lugar, nessa carga,
Lacan vai colocar o conceito de objeto A. Essa é a terceira ferramenta. Eu estou propondo, então, eu ideal, o ideal do eu, furo, sujeito suposto saber entre os dois, e nesse lugar, que é o corpo do analista agora, se encontra esse objeto estranho, que não é o analista como identidade, por isso o corpo. O objeto estranho, que tanto é ágama quanto pália, tanto é amor quanto horror, tanto é brilhante quanto é assustador, estimo, estranho. Que seja assim. Essa é a ideia. Se nós queremos ocupar esse lugar, temos que pensar ou suportar a ideia de que seremos isso. Em certa medida, ou pelo menos o encontro da análise, será temperado por essa ambiguidade. Amor, horror, estimo, dentro, fora, mas, sobretudo, algo que me causa desejo no sentido em que é tudo que eu persigo e quando eu chego perto eu me assusto. Tudo que eu não quero ver. Essa polarização é que... polarização não, essa dialética que entra no tema do objeto A. Então, usar o objeto A para pensar a transferência é necessariamente pensar que o encontro analítico é feito de dor e prazer. E isso, se a gente quer que seja só bom, não vai funcionar. Então, o conceito é para a gente se habituar com a ideia. E, ainda boto de bônus track aqui, a ideia de que, se nós estamos falando de objeto A, nós estamos falando de alguma coisa que não é só amor. E é por isso que não é só amor. Por isso que é amor, ódio e cegueira deliberada, tá bom? Para não falar ignorância, que ignorância parece light. Uma cegueira apaixonada, amor, ódio. É com essas figuras da paixão que Lacan desenhou a relação transferencial. Então, se o objeto é a ferramenta, vai ser temperado ou tingido dessas coisas, né? Era isso a minha ideia.